no God. Stamp eternity on my eyeballs. Why didn't I have a word? Because there was no sign of anguish. Não me diga que essa geração é extravagante. Ser extravagante é ser como Estevão. Not to be like the world, and not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. Don't know why you're clapping. I'm talking about you. Terceiro, o homossexualismo. O sexo feito por duas pessoas do mesmo sexo, que também caracteriza prostituição e imoralidade. Tirado do estudo que William Lane Craig fez, eu quero trazer algo aqui. Uma questão e assunto muito oportuno, atual, para ser debatido nesse tempo: o homossexualismo. Temos visto um aumento gigantesco e a cada tempo leis que favorecem tais hábitos. Também hoje uma das questões mais importantes que a igreja enfrenta, a homossexualidade. Na sociedade moderna, pessoas que resistem à legitimidade da vida homossexual são taxados de homofóbicos, ignorantes e intolerantes, causando intimidação e levando algumas igrejas a aprovar o estilo de vida homossexual e até cargos sendo ocupados, distorcendo verdades bíblicas e etc. Nós temos visto então que é o tempo do crescimento homossexual na terra. Isto é um cumprimento bíblico e profético também acerca do fim. Por isso está ocorrendo. O avanço do homossexualismo também vai marcar o período apocalíptico, porque Jesus profetizou e disse: a volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Ló, os dias de Noé e os dias de Ló. Então, o que marcará a volta de Jesus? O mundo vai estar parecido com o tempo em que Ló vivia. Onde Ló vivia? Sodoma e Gomorra, uma cidade que praticava livremente o homossexualismo, abundante em homossexualismo. Então Jesus disse uma das coisas que marcaria a sua vida é o crescimento explosivo, espantoso, numérico da prática homossexual. E isso que nós estamos vendo na mídia, que é publicada e não publicada, e esse crescimento, e essas leis sendo aprovadas para favorecer o homossexual, nada mais é um cumprimento profético que está alertando e favorecendo ainda mais a volta de Jesus Cristo. E muitas pessoas, por esse avanço, por o homossexualismo e os seus líderes estarem entrando dentro do Senado, tendo poder político, tendo poder secular, poder financeiro, e até ameaçando o contingente de algumas igrejas, pessoas têm tolerado a prática homossexual dentro da igreja, sem ressaltar que isso é pecado. Cargos têm sido dados. Igrejas presbiterianas nos Estados Unidos estão ordenando pastores homossexuais, aceitando casamentos homossexuais. A prática homossexual também é uma maneira de satisfazer o desejo sexual fora do matrimônio. À luz das escrituras, das ciências e da moral, nós vamos estudar sobre o homossexualismo. O senso de certo e errado dos padrões morais vem de Deus. Se Deus não existisse, não haveria regras nem padrões morais, mas já que Ele existe, esses padrões existem. Então, se Deus existe, o que Ele diz a respeito do assunto tem toda a relevância. Se cremos na sua existência, se temos fé, se professamos fé, o que Ele diz sobre o homossexualismo tem profunda relevância. A palavra revela e proíbe e condena os atos homossexuais. Logo, o comportamento homossexual é contrário à vontade de Deus. Ser homossexual é um estado ou uma orientação
que pode não ser desenvolvida, pode ou não ser desenvolvida, manifestada em atos. São os atos homossexuais que a Bíblia condena, porque uma pessoa pode ter orientação homossexual e nunca vir à prática. Então, se você está lutando com isso, mas eu não consigo deixar de ter desejo por homem, eu não consigo deixar de ter desejo por mulher, Deus pode te libertar. Há poder, a graça nele, para tirar de você totalmente o desejo homossexual por outro homem, de tirar totalmente o desejo por outra mulher. Mas se ele não fizer isso, porque está no poder, na soberania, na glória dele, o que você tem que fazer? Se abster do desejo, se abster da prática, não praticar, não ceder, não atender o desejo, cobiçando uma mulher, se você for mulher, cobiçando outro homem, se você for outro homem, tendo desejos por esse homem, tendo práticas com esse homem. Você deve evitar isso, até que Deus te cure, entendeu? A Bíblia declara abertamente a proibição do comportamento homossexual. Há muitas passagens que falam sobre isso, mas aqui eu trouxe 6 passagens que lidam diretamente, 3 do Velho Testamento e 3 do Novo. Por exemplo, a primeira do Velho Testamento, que fala sobre o homossexualismo. Então, nós cremos no padrão moral de Deus, no conceito de Deus que fez a raça humana, e toda moral, e toda retidão, justiça, provém de Deus. Se temos fé e cremos na sua existência, é de suma importância saber o que Deus pensa. Como sabemos o que Deus pensa do homossexualismo? Através das Escrituras. E as Escrituras vão revelar como Deus vê a prática homossexual. O livro de Levítico, capítulo 18, 22 diz: abominação é para o Senhor o homem que se deita com outro homem, e a mulher que se deita com a mulher. Levítico 18, 22 diz: abominação é para o Senhor o homem que se deitar com outro homem como se fosse mulher, e a mulher que se deitar com mulher como se fosse homem. É abominação. Deus reprova, repudia e abomina a prática homossexual. Levítico 20, 13 diz que o adultério, o incesto, a bestialidade e o homossexualismo era punido com morte. Na lei de Deus, quem cometia adultério, quem cometia incesto, adultério, sexo fora do casamento, com cônjuges que não são seus parceiros, incesto, sexo na família, bestialidade, sexo com animais. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem muita gente do campo que faz sexo com animais. É bestialidade, sexo com animais. É punido. Compreende prostituição, compreende forma de satisfazer o desejo fora do casamento. E pior que isso, fora do casamento, com animais, nem seres humanos são. É bestialidade. E a Bíblia punia isso com pena de morte, apedrejamento. E muitas homossexuais, eles refutam dizendo que isso era parte das leis cerimoniais, que isso foi abolido, que Deus não tem problemas com isso. O Novo Testamento repete essas leis. Esses mandamentos fazem parte da lei eterna de Deus, da lei moral de Deus. O comportamento homossexual é um pecado sério diante de Deus. Em terceiro lugar, Gênesis 19, vai falar de quem? Dos habitantes de Sodoma, que tentaram abusar dos mensageiros angelicais. O homossexualismo era praticado em Sodoma. Deus puniu severamente esses homens, destruindo Sodoma. Gênesis 19, lembra? A cidade que praticava homossexualismo. 2 mensageiros foram falar com Ló, e os moradores quiseram estuprar, violentar, fazer sexo com esses mensageiros. E Deus faz o quê? Pela homossexualidade praticada em Sodoma, Deus destruiu, puniu com juízo a prática. 3 passagens que mostram o que Deus pensa, como Ele vê o homossexualismo praticado. É abominação para Deus em Levítico 18, é punido com morte, apedrejamento em Levítico 20,
E Gênesis 19 diz que sofreram juízo quem praticaram tais atos. Então o padrão de Deus para o homem não é a homossexualidade. No Novo Testamento agora, vamos ver o que Deus diz. Também proíbe o comportamento. 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados e sodomitas herdarão o reino dos céus. A palavra sodomita aqui, referida no grego, se refere ao intercurso sexual passivo ou ativo entre homens, a relação sexual passiva ou ativa entre homens ou mulheres. Sodomia quer dizer isso no grego. Então a relação sexual feita com pessoas do mesmo sexo é punida com o juízo eterno, que está em 1 Coríntios 6, 9. O Novo Testamento declara. A mais longa declaração do Novo Testamento está em Romanos capítulo 1, e essa eu quero que você abra. Paulo declarando sobre os atos homossexuais. Em Romanos capítulo 1. Romanos 1, 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames. Ele considera infame, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se infamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si a merecida punição do seu erro. É expressamente repugnante a prática homossexual aos olhos de Deus, segundo essa declaração de Romano. Deixar o seu costume natural, varão com varão, mulher com mulher, cometendo o que? Torpeza, imundícia, imoralidade que caracteriza a prostituição. E Deus é vingador. Então os homossexuais que estão vivendo práticas homossexuais serão condenados segundo a palavra de Deus. E a outra, não vou ler essa só nota, 1 Timóteo 1,10, que repete a mesma coisa. Paulo então confirma as verdades do Antigo Testamento, e essas verdades também proíbem e condenam os atos homossexuais. Então vemos aqui a clareza da Bíblia quanto ao comportamento homossexual. É contrário ao plano de Deus e é pecado, sendo punido com juízo. Mesmo que não existissem essas passagens, a prática sexual está restrita ao casamento. Vamos supor que não existam essas passagens no Velho nem no Novo. Não tem nada falando de fazer sexo, de proibindo o homem de fazer sexo com outro homem, de mulher com a mulher. Mesmo assim, seria pecado. Por quê? Porque Deus ordenou a prática sexual apenas para o casamento, para o matrimônio. Ok? Vamos supor que não tenha essas afirmações no Velho nem no Novo. Mas a prática sexual, ela é aceita só no contexto do matrimônio. Então os homossexuais vão dizer, não tem problema, então a gente se casa para fazer sexo, a gente namora, noiva e a gente se guarda. Depois que a gente casar, a gente tem relação, o homem com homem, mulher com mulher. Não, o casamento só é consumado quando macho e fêmea se unem. Por que o sexo deixa de ser pecado no casamento? Porque quando estão solteiros ou quando estão juntos, são dois, e se fazem sexo, violam um ao outro, o templo do Espírito Santo, fornicando, sendo condenado. Mas o casamento é monossomático, monossoma, corpos que se unem.
Quando o casamento é aprovado, é aceito diante do Estado, se torna uma só carne. Quando se torna uma só carne, podem fazer sexo, não é pecado. Agora, homem com homem não podem se tornar uma só carne. Mulher com mulher não podem tornar uma só carne. Então, casamento homossexual não tira a prostituição do ato, porque não é monossomático o ajuntamento homossexual. Para se tornar uma só carne, só ocorre homem com mulher se fundindo. Homem com homem não é uma só carne. Então o casamento homossexual não os livra da fornicação, do adultério. Então é impossível duas pessoas do mesmo sexo unidas formarem um casamento. A criação compreende macho e fêmea. Gênesis 2:28 consolida o casamento, homem e mulher. Casamento só se consuma com sexo diferente, heterossexual. E Jesus menciona esse padrão correto em Mateus 19. O comportamento homossexual é errado, comprovado pelas verdades morais, não só pelas escrituras, mas também por verdades comprovadas na ciência e pelas estatísticas na sociedade, que mesmo aquelas pessoas que não aceitam a Bíblia concordam com o comportamento homossexual sendo nocivo. É um dos comportamentos mais autodestrutíveis que existe. Fatos que não são publicados nem divulgados. A mídia, a cultura e as artes não divulgam e maquiam o comportamento sexual, colocando alegria, satisfação. Mas é um mundo depressivo, perturbador e perigoso. Ouça essas estatísticas do Dr. Thomas Smith, que documentou-as. Primeiro, absurda e compulsiva promiscuidade entre os homossexuais. 75% dos homens homossexuais têm mais de 100 parceiros durante toda a vida. Isso é um absurdo. Segundo, mais da metade dos parceiros é estranha, não tem relacionamento afetivo e nem os conheciam até encontrá-los. Terceiro, apenas 8% dos homens e 7% das mulheres homossexuais têm relacionamento com seus parceiros que duram mais de 3 anos. A maioria se desfaz no primeiro ano. Ninguém sabe ao certo a razão dessa absurda promiscuidade, tentando satisfazer algo. A resposta pode ser que a satisfação do homem só pode vir com uma mulher. A satisfação de uma mulher só pode vir com outro homem. A união que completa e que satisfaz uma pessoa é heterossexual, debaixo do contexto do matrimônio. Um homem tem em média de 15 a 20 parceiros por ano. Um homem homossexual tem 15 a 20 namorados, ou ficantes, ou parceiros ativos por ano. Fidelidade vitalícia é quase inexistente no meio. Não existe alguém que casa e nunca trai seu parceiro, ou fica só com ele até a morte, que a morte o separe. Não existe. É uma coisa quase impossível. 40% dos homossexuais têm um histórico de profunda depressão, levando muitos ao suicídio. Entre os homossexuais há um alto índice de suicídio. Os homossexuais, em comparação com a população média, são mais propensos ao abuso de álcool, das drogas e dos comprimidos. É um mundo sombrio. A prática homossexual leva à depressão, ao abuso do álcool e das drogas. Os homossexuais sofrem diversos problemas físicos. Nossos corpos, homem e mulher, estão desenhados anatomicamente para relações heterossexuais. Quando isso não é feito, resulta em disfunção corporal invariavelmente. 80% dos homens homossexuais têm danos na próstata, úlceras e rupturas anais, incontinência crônica e diarreia. Esse é o resultado da prática homossexual, baseada em princípios morais e patológicos.
Então nós notamos, tanto a Bíblia como a explicação lógica e racional condenam a prática homossexual. Ela é nociva, ela é destrutiva, ela é terrível. Tudo que nós vemos e sabemos de todo esse movimento são pessoas vazias, depressivas, carentes, pessoas que a maioria delas lutaram contra a prática para deixá-la e não conseguiram, por isso se entregaram de vez a essa prática. Se você é um homossexual, tem desejos, se você mantenha-se puro, se é solteiro, deve deixar toda a prática sexual. É o mesmo para qualquer solteiro, tanto hétero, deve livrar sua mente da pornografia. O que eu falo para você que vai me ouvir? Eu falo aquilo que eu disse no começo. Se você tem os desejos, não deixe que eles se manifestem. Como eles podem se manifestar? Se você cobiçar uma mulher, se você é mulher, é tanto pecado quanto o homem, e a Bíblia condena. Só a cobiça, eu desejar para uma mulher, eu estou adulterando com ela, estou pecando. Só que se eu desejasse outro homem, eu também estaria pecando. Se eu fosse mulher e desejasse outra mulher, eu estaria pecando. Não cobice, não deseje, guarde seus olhos. Não se masturbe pensando num homem, nem numa mulher, nem numa mulher, nem num homem. Ambos compreendem pecado, prostituição. Não tenha relações, corte vínculos com as pessoas que não compreendem que você quer lutar com isso e quer vencer. Procure aconselhamento pastoral, aconselhamento profissional. Rogue a Deus em oração e jejum, com aconselhamento de uma pessoa idônea, sábia, destra. E você verá que você pode se manter puro, pode fazer parte de uma comunidade, que você pode ser santo, que você pode ter o Espírito Santo, que você pode ser liberto disso, e com o andar, com a disciplina bíblica, com a disciplina da piedade, com a justificação pela fé, o novo nascimento em Cristo, você pode se livrar dessas práticas, você pode se casar, e você pode ter saúde sexual com a sua esposa. Isso pode ocorrer, tudo é possível para aquele que crê. Deus pode operar um milagre, removendo totalmente a prática, o desejo. Pode fazer um milagre, trazendo o desejo oposto, fazendo que você é homem, tenha atração por uma mulher, você que é mulher tem atração por outra mulher, fazendo saudável. Busque a Deus, e caso nada disso ocorra, você pode se guardar da pornografia, se guardar da masturbação, da cobiça, se manter puro em oração, em conhecimento bíblico, congregando, sendo um cristão saudável, e esperando a soberania dele, até que ele remova. Contudo, se isso não acontecer, se só esse sentimento que é nato estiver guardado e não se manifestado, Deus não te punirá no dia do juízo. Nós devemos amar os homossexuais, devemos recebê-los, pregar para eles, ensiná-los que Deus tem um plano também para eles, ensinar que tudo isso, assim como um bêbado, um drogado, assim como um hétero, tudo que fazemos de mal é fruto do pecado de Adão, é apenas os tentáculos de Adão, apenas nele se manifestou de forma sexual, no outro se manifesta de ira, orgulho, soberba, bebidas e maldades. A única diferença é o título, mas ambos pecaram e destituídos da glória estão, carecem do perdão, da misericórdia e do poder do Espírito Santo. Ele pode te libertar. E o homossexualismo, a prática homossexual de homem com homem, mulher por mulher, também compreende prostituição. É uma maneira de satisfazer o desejo fora do matrimônio.